é um dado agora, de 2020. Outra questão, que apesar de ter esses números grandiosos, 20% quase das CATs, que é a comunicação de acidente de trabalho, não são registradas. Só que independe da empresa. Se a empresa não registra a CAT, o médico, o enfermeiro, o hospital que recebe o acidentado, ele tem a obrigatoriedade de comunicar o INSS, os órgãos federais, que deu entrada uma pessoa com um acidente. Porque tem toda uma responsabilidade por trás disso. Então, esses dados de 3,40 minutos de uma pessoa morrendo, muitas a gente não fica nem sabendo, porque, infelizmente, não são comunicados aos órgãos competentes. Além de todo esse transtorno, tem a questão financeira. Por exemplo, de 2012 a 2017, foram 26 bilhões que o governo federal, através do INSS, pagou para auxílios, para aposentadorias. Por quê? Se você sofre um acidente na empresa, você fica 15 dias pela empresa e, às vezes, fica 1, 2, 3 anos com o governo federal pagando para a pessoa ficar afastada devido ao acidente ocorrido dentro da empresa. E isso tudo, o Luiz Fabiano, aqui de Assis, da Organização Internacional do Trabalho, ele ressalta práticas pobres de segurança. Segurança é o investimento, não é o custo. Custo é o acidente, custo é uma pessoa afastada, custo é uma máquina interditada, uma empresa interditada. Custo é a imagem da empresa manchada por um acidente. E nós sabemos de várias empresas, não só em Curitiba, metropolitana, Paraná, como no Brasil. A gente faz trabalhos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Nordeste do Brasil. Então, a gente tem dados, tem realidades muito complicadas de acidentes que não aconteceram, mas estão em vez de acontecer. Por isso, a gente ressalta, a NR12 é um investimento. Né? A gente, fazendo uma analogia, uma botoeira de emergência que custa 50, 80 reais, a multa pela falta dela é 6 mil reais, dependendo da quantidade de colaboradores, né? O valor máximo. Então, ou seja, o investimento ele é muito menor e ele está prevenindo a saúde e a segurança das pessoas. Então, para a gente fazer essa contextualização, a gente vai falar sobre os aspectos e impactos. O aspecto é tudo aquilo que é visível. É aquele chão que está escorregadio, ou aquela peça que está jogada no chão, um fio que atravessa um lado ao outro da instalação, da organização da fábrica. E o impacto é aquilo que acontece. Por exemplo, o chão estava escorregadio. Ninguém colocou serragem, ninguém demarcou a área, alguém escorregou lá e bateu a cabeça, se machucou. Aí já é o impacto. Então, ou seja, o aspecto é aquilo que a gente vê. É a máquina sem proteção. É a máquina sem a emergência. E o impacto é o que acontece depois. É como se fosse causa e consequência. Fazendo uma analogia. Para isso, existem várias normas regulamentadoras, né, que são normas federais, para prevenir a saúde e a segurança das pessoas. Mais conhecida é a NR10, né, que trabalha em instalações elétricas, a 35 trabalha em altura, 33 espaço confinado, a 17 ergonomia. Então, todas elas são normas criadas para garantir a saúde e a segurança das pessoas no ambiente de trabalho. As pessoas têm que sair e voltarem para suas casas da mesma forma. Não voltar com dores nas costas pela postura, com problema de visão por causa da iluminação. A gente vai entrar nesse método na sequência. Então, essas normas, como que elas são desenvolvidas, como elas são atualizadas? Existe uma comissão tripartite que reúne representantes do governo federal, empresários e representantes dos trabalhadores. Por isso que é tripartite. Ou seja, não é publicada uma norma sem que esses três estejam de acordo. Então,
Nada sai da cabeça do governo ou dos empresários ou somente dos trabalhadores. Existe essa comissão para poder discutir, debater e aplicar. Eu mesmo já participei dessa comissão no Rio de Janeiro, na Firjan, falando sobre prensas e similares, anexo 8 da NR12, a gente vai falar sobre os anexos daqui a pouco. Então, ou seja, quando ela é publicada no Diário Oficial da União, porque é uma norma federal, então é porque esses três entraram num acordo que aquela aplicação, aquela informação vai agregar na saúde e segurança das pessoas. Os aspectos significativos. A evolução tecnológica. Existem empresas com máquinas de 1950, máquinas de 1960. E existe uma evolução tecnológica no ambiente fabril. Então, essas máquinas, né, não tinham essa preocupação, né, dessa prevenção da saúde e segurança. O aspecto financeiro. Às vezes a empresa argumenta, nós não temos dinheiro para investir em segurança. Mas se acontecer um acidente, a indenização para o acidentado, a multa, o governo federal, enfim, existe N eventos que acontecem a partir de um acidente que o dinheiro vai ter que aparecer. Por quê? A gente vai ver na sequência aí que não basta esse argumento que não tem dinheiro, né? Eu vou mostrar na sequência o porquê que esse argumento ele cai por terra. A capacidade técnica. Para você fazer NR12, você tem que conhecer no mínimo elétrica, pneumática, hidráulica, mecânica, automação, às vezes robótica dentro da empresa. Então, o mínimo de conhecimento e capacidade técnica você tem que ter para fazer essa NR12 acontecer de uma forma correta, sem o retrabalho. A gente sabe de várias e várias empresas que implementaram a NR12, mas a documentação não estava certa, a adequação não estava correta, tiveram que refazer. O retrabalho, esse sim é um custo. A NR12, como eu falei, ela é um investimento. Mas o retrabalho, tirar novamente, parar a máquina para fazer adequação, isso sim, isso é um custo. A legislação, nós vamos falar logo. Existem leis para isso, né? A NR12, assim como as demais normas regulamentadoras, elas estão pautadas no Código Penal brasileiro. Então, é uma coisa muito séria que muitas pessoas não têm essa informação, não têm a noção. E o aspecto que a gente entende como sendo o base de toda fabricantes de máquina, enfim, todos nós precisamos mudar a cultura. Por quê? Quando a gente entender que a NR12 é um investimento, as normas reguladoras são investimento, nós vamos ter um novo conceito de colaboradores. As pessoas vão estarem seguras. Eu tenho um caso na região metropolitana em Curitiba, em 2015, que eu fui numa empresa que eu vi uma pessoa, uma moça, né, não tinha mais que 30 anos, que ela não tinha um dos dedos da mão. E eu comentei com uma pessoa que estava me acompanhando, pô, eu vi uma pessoa jovem sem um dedo na mão. A pessoa que estava me acompanhando argumentou, eu quero ver você encontrar alguém que tenha todos os dedos aqui dentro dessa empresa. Então, olha o conceito, olha a cultura que está passando nessa empresa, né? Essa empresa teve interdição, teve multa, teve várias coisas, né? Até mesmo por ter essa cultura, né? Então, como eu falei, as normas, elas são normas federais. Então, quem investiga é o Ministério Público do Trabalho. Não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar, né? Tem a questão, se morreu uma pessoa, agora em Araucária, recentemente, tivemos falecimento no início desse ano, quem investiga, quem processa é o Ministério Público do Trabalho que vai entrar nesse âmbito. Então, como eu falei, existem várias normas. A própria CLT, você olhar a CLT lá, ela fala sobre as máquinas não podem oferecer risco aos trabalhadores. A CLT já fala isso. O Código Penal brasileiro, da mesma forma. E
ainda as próprias normas regulamentadoras. Por exemplo, aqui, ó, a infração penal, sem que haja qualquer resultado lesivo. Ou seja, tem um artigo do Código Penal, artigo 19, inciso 12, que ele já fala lá, uma lei de 1991. Então, ou seja, você expor a pessoa, como o artigo 132 aqui, o descobrimento da norma sem que ocasione o acidente. Só o fato de uma fiscalização chegar na organização, ela não está cumprindo as normas regulamentadoras, ela já é passível, o representante legal, de detenção, que parte de 3 meses de detenção, fora as multas, fora a interdição. Então, ou seja, a norma NR12, assim como as demais, estão pautadas no Código Penal brasileiro. E existe risco de detenção. Então, é uma outra informação muito importante que a gente traz para vocês hoje. Então, a evolução tecnológica, né? Hoje a gente está fazendo quase tudo pelo celular, né? O celular, o mínimo que a gente faz hoje é telefonar para as pessoas, né? Fora isso, tudo a gente usa o telefone celular. O Brasil evoluiu com a parte de robótica, a parte de automação, né? A década de 90 para cá, que foi esse boom de evolução tecnológica. E se você evolui tecnologicamente, se você quer máquinas com maior produtividade, um volume maior, qualidade melhor, a gente não pode negligenciar a segurança. Nós temos que andar junto, de mãos dadas. Por quê? Para evitar que ocorra acidentes dentro das organizações. Então, a evolução tecnológica ela tem que evoluir também culturalmente, evoluir a capacidade técnica das pessoas. Para quê? Para que a gente tenha máquinas mais seguras dentro de todas as organizações. A norma NR12, né, ela foi criada em 1978, até 2010 ela se chamava Máquinas e Equipamentos, simplesmente. Ela dava várias interpretações diferentes. Aí ela teve algumas atualizações, de 78 até 2010, mas nada muito significativo. E em 2010, aquela comissão tripartite que eu comentei agora há pouco, foi criada uma comissão para a NR12, né, com representantes do governo federal, empresários e trabalhadores, para debater e atualizar essa norma. Mas por que, da onde que surgiu? Né? Por que em 2010? Porque ao longo dos anos foram aumentando os acidentes de trabalho, né? Foram fazendo levantamento de dados e entendeu-se que era necessário ter essa revisão, ter essa aprimoração, que ela se tornasse cada vez mais técnica, menos interpretativa e mais técnica. Então, 2010, né, 24 de dezembro de 2010, foi atualizada, publicada no Diário Oficial da União, e de lá para cá, ela vem evoluindo cada vez mais. A última atualização foi agora em 2019, né, a atualização mais significativa, né, que hoje máquinas vindo da Europa que atendam a ISO 1389491, a ISO 1389492, já entende que no Brasil ela é segura. Isso está na norma, na NR12. Nós, da Caminha Engenharia, entendemos que nem todo mundo que fabrica máquina, né, na Europa, na Ásia, na América Central, seja onde for, nem todo mundo é idôneo, assim como nem todo dentista é idôneo, engenheiro de segurança, advogado, médico. Existem problemas em todas as profissões. E isso a gente tem visto a questão de certificados de componentes de segurança. A gente vai dar isso na sequência. Então, o que acontece? Não basta vir o selo lá, essa máquina atende a ISO 13491, por exemplo. Será que realmente atende? A gente tem visto aí, ao longo desses anos aí, que várias marcas têm lá uma placa, esta máquina atende NR12, engenheiro tal, ART número tal. E às vezes não estamos, infelizmente. Infelizmente, tem pessoas que não têm preparação técnica para atuar nessa área de máquinas e equipamentos, assim como eu não tenho na parte florestal, né? Eu não tenho na parte de NR35, né? O meu foco é NR10 e NR12, mas pessoas entram nesse meio e, infelizmente,
emitem RT, emitem laudos e, quando tem a fiscalização, precisam refazer do zero o trabalho. E eu não tenho nenhum, nem dois, nem três casos assim. Eu tenho vários casos assim, que chamam uma empresa, não dá certo, depois nos chamam para lá para refazer. Então, a NR12, às vezes, muitas vezes a gente pega, é só colocar botoeira de emergência, colocar proteção fixa, monitorada. Não. A NR12, ela tem 18 capítulos. Então, ela desde o arranjo físico, lá que a gente vai falar na sequência, até o treinamento das pessoas após a adequação das máquinas. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Além disso, tem os anexos, a distância de segurança, né, de uma máquina, o anexo 1, o anexo 2, o treinamento após a adequação, o que tem que ser falado no treinamento. Não pode ser o que o Eduardo quer, o Manuel quer, o Joaquim quer, não. Existe lá o que tem que ser falado, quais são as informações que têm que ser passadas para os colaboradores, de uma forma que seja padronizada essa informação. O anexo 3 fala sobre meios de acesso, as escadas que vão dar acesso à máquina. Tem tamanho de degrau, altura de degrau, o tamanho da escada. A gente está fazendo um trabalho em Apucarana, que tivemos que arrancar a escada de um lado da máquina e fazer do outro, porque naquele lado não tinha os 60 lá de área útil mínimo necessário, por exemplo. Então, todos esses anexos é para compor a NR12. E desde 2015, você primeiro consulta os anexos, para depois ir no corpo da norma. Então, o anexo ele tem uma importância maior do que o corpo da norma. No primeiro capítulo da NR12, lá, disposições gerais lá, ele fala lá que as fases de utilização da máquina é desde o transporte, montagem, instalação, operação, ou seja, mesmo na desativação da máquina, eu tenho uma prensa enfardadeira, né, que eu não quero mais essa máquina, não tem mais utilidade na minha empresa. Eu não posso simplesmente doar ela, né, dar de presente a alguém aquela máquina, se ela não estiver adequada na R12. Porque se a pessoa usar essa mesma prensa enfardadeira numa outra empresa e der um acidente no trabalho, vai ser feita uma investigação e quem doou pode ser responsabilizado. É responsabilidade compartilhada. Então, para que isso não aconteça, para eu doar a máquina, vender a máquina, eu primeiro tenho que adequar ela, para somente assim entregar ela, vender ou doar ela adequada. Caso contrário, eu vou estar assumindo um risco, uma responsabilidade junto de quem recebeu. A questão do arranjo físico, como eu falei, a organização, a distância entre máquinas, os pisos adequados, áreas para circulação. Então, tudo isso está dentro da NR12. São itens da norma e, conforme a NR28, que nós vamos ver mais no final lá, tem multas para todos esses itens. O fato de não ter área de circulação, não ter distância entre máquinas, existem multas. Tudo isso tem multas, pessoal. As instalações de dispositivos elétricos, né? Pode parecer uma montagem, mas não. Essa foto eu tirei. Eu tirei em Guarapuava. Essa foto. Ou seja, a pessoa usou um pote de sorvete para fazer um painel elétrico. Aí tem uma multa porque não tem o IP, conforme o item 12.3.5e, não tem identificação dos componentes, não tem porta do painel, não tem sinalização, ou seja, nesse item aí, dependendo da quantidade de funcionário, tem uns 40 mil de multa, e a pessoa vai ter que adequar. A multa é o custo, a adequação é o investimento. Então, como eu falei, se você focar no investimento, você não vai ter o custo que é da multa, interdição e outras, né? Eu não vou nem mensurar a questão do acidente nesse caso, que aqui a gente está trabalhando com eletricidade. A questão dos comandos. Então, isso são tudo fotos que eu mesmo, né, tenho nos meus arquivos. Então, o dispositivo de comando, ele não pode ser feito, né, pelo eletricista da esquina, como a gente fala, né? A pessoa que monta o painel para NR12, ele tem que ter uma RT, ele tem que ter uma formação, né,
Porque ele vai se responsabilizar para esse painel de comando. Não é simplesmente executar a montagem. Não. Quem que fez? Ele tem a formação para isso, e eu já vi painéis montados maravilhosamente bem por eletricistas, sem formação técnica. A arquitetura, excelente, mas ele não tinha a formação para se responsabilizar por aquilo. Então, ou seja, tem que contratar uma pessoa para atestar que aquilo está atendendo às normas brasileiras. Fazendo uma analogia, é da mesma forma que você vai construir uma casa. Você precisa contratar um engenheiro civil para saber o tamanho da viga, como é que vai ser o cimento para colocar os tijolos. Então, ou seja, esse engenheiro que você contrata, esse engenheiro civil, ele tem a formação, ele tem a habilitação para passar essas informações. Porque ele estudou para isso, ele se formou para isso, ele tem um registro profissional para entender isso. Na parte elétrica, na parte mecânica, tem engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, para assumir essas responsabilidades da mesma forma. Os sistemas de segurança. Existem vários sistemas de segurança, sejam eles fixos, sejam eles móveis, travados ou não, que a NR12 preconiza que a primeira coisa, né, que você tem que fazer é uma análise de risco, uma apreciação de risco, para saber onde estão os riscos, a classificação desse risco e o que tem que ser executado para eliminar essa fonte de risco. Às vezes, você não consegue eliminar através de uma proteção fixa. Você vai colocar uma cortina de luz, você vai colocar um scanner, você vai colocar uma botão de emergência próxima. E existem N informações que somente você indo a campo e verificando o problema, o risco da máquina, é que você consegue identificá-lo e assim fazer um estudo de engenharia para mitigar esse risco. Muitas vezes a empresa manda fotos. Já recebi fotos, já recebi vídeos de máquinas. Olha, Eduardo, faça a apreciação de risco através dessas fotos ou através desse vídeo. Não tem como fazer. A gente tem que ir lá, conhecer a máquina, conhecer o entorno dela, conhecer a cultura da empresa. Por quê? Porque você vai implementar um dispositivo de segurança que muitas vezes você implanta hoje, amanhã está burlado. E a burla também está no Código Penal brasileiro. Também é crime. Então você precisa ter essas informações para que você seja assertivo e seja de forma responsável que você faça essa adequação. Né? Aventureiros, a gente sabe que existe em todas as profissões. Mas aqui nós estamos dando com vidas humanas. Eu acho que a responsabilidade, né, que está por trás de você fazer um trabalho de NR12, ele é muito maior do que a questão financeira. Eu faço uma analogia à questão da medicina. Você, quando se propõe a ser médico, você não pode pensar somente na questão financeira. Você está vendo com vidas. A gente está vendo agora com a pandemia. Quantos médicos não estão vendo a família, quantos médicos estão isolados para poder salvar vidas. Então, nós da segurança do trabalho também temos que ter essa preocupação. Né? Não é só receber o dinheiro para o trabalho. É a preocupação, a responsabilidade que tem por trás de todo esse trabalho, que eu acho que é o mais importante do que a questão financeira. A questão do dispositivo de parada de emergência, que está lá na NR12 da mesma forma. Outro aspecto, está visível, está lá. Basta ler. Basta ler. Interpretar tem que ser um profissional da área. Mas por que, Eduardo? Eu sei ler? Sim. Isso é a mesma coisa que você ler o Código Penal e dizer que você pode ser advogado. Não, para você ser advogado, você vai ter que fazer a faculdade, vai ter que fazer a prova da OAB, ser aprovado para poder exercer. Então, a NR12, ela está ao texto o que precisa, mas o como precisa, né? Como fazer isso aí, precisa de alguém que tenha conhecimento. Né? Esse é um exemplo aqui, em Santa Catarina, a botoeira de emergência estava na máquina, mas olha como é que ela estava solta. Então, ou seja, se precisasse acionar ela, não ia ser possível fazer. Por quê? Porque ela não estava funcional, ela não estava garantindo a segurança das pessoas. Então, quanto tempo essa botoeira estava desse jeito? Ninguém sabe. Então, existe um capítulo lá sobre a categoria, sobre todos os aspectos do sistema de emergência. Componente pressurizado. Tem gente que acha que NR12 só fala sobre prensa. Não.
qualquer dispositivo que tenha pneumática, que tenha hidráulica, ele tem que ser tratado tanto dentro do corpo da norma NR12, como dentro do anexo 8, tem lá, fora de prensas, guilhotinas, tem lá o capítulo 5, dentro do anexo 8, que fala dispositivos hidráulicos, dispositivos pneumáticos, que também tem que ser tratado para evitar acidentes. Transportador de materiais, né? É o outro capítulo lá, o 12.8. Ele fala, né, sobre a manutenção desses dispositivos, né, garantir que o peso do transportador não seja excedido. Então, tudo isso é um estudo feito não só dentro da NR12, existem as NBRs da ABNT, existem as normas ISO, que têm que ser consultadas para se fazer um trabalho de engenharia. Não basta ler a NR12, botar lá embaixo do braço e executar. Um exemplo clássico aqui, ó. Isso aqui é uma parte da consulta que a gente faz para a NR12, parte do material que a gente consulta. Então, existe todo um trabalho por trás disso. A questão dos aspectos ergonômicos, né? Esse aqui é no Nordeste do Brasil, aí. Essa primeira foto aí da esquerda é como estava a área, sem iluminação alguma. Aí, quando eu liguei a lanterna lá, fui ver, ó, tinha uma tampa de eletrocário no chão, e ainda um pouco de óleo lá. Ou seja, a pessoa tropeça, resbala nessa tampa eletrocária, bate a cabeça, bate a nuca em algum lugar desse aí, quando que vão achar a pessoa? Quanto tempo vão demorar? Isso é uma fábrica gigantesca. Não vou dizer o segmento, mas é uma fábrica gigantesca no Nordeste do Brasil. Então, ou seja, o aspecto ergonômico, além da postura, tem também a questão da iluminação, que é uma questão fundamental. Qual tipo de atividade? Qual lux? Né? Isso tem que fazer um estudo também de engenharia para que seja aplicado a iluminação correta. E os riscos adicionais, a temperatura, temperatura alta, baixa, manutenção. Tem um capítulo só para a manutenção. A questão da chave de segurança, da chave geral, que muitas máquinas não possuem ou estão danificadas. A questão de calço de segurança, quando é um dispositivo hidráulico, pneumático. A sinalização, aqui um exemplo claro, né, de 2019, início de 2019, que tinha toda a sinalização na máquina, a máquina laser, estava em todos os idiomas, menos português do Brasil. A questão dos manuais, né? Muitas máquinas, como eu falo, muitas máquinas são antigas, perdeu-se o manual, extraviou. Existe uma norma ABNT só para elaboração de manuais. Ela foi atualizada em 2019. Então, ou seja, existe um aparato para se poder fazer o trabalho da NR12 adequadamente. Procedimento de trabalho de segurança, às vezes tem um trabalho que é eletricidade em altura, ou seja, existem duas fontes de risco. Então, tem que ser criado um procedimento para que se trabalhe com segurança. Projeto de fabricação. Quando você vai fazer adequação, você tem que pensar nisso. Quais os EPIs? Precisa de segurança, capacete? Precisa uma plataforma elevatória? Precisa luva, que não para não cortar a pessoa, ou quando for manipular uma chapa de aço, por exemplo? Então, ou seja, a NR12 ela pega todo o processo para que seja feito o trabalho com segurança. A capacitação. Agora, com a NR1, agora com a atualização, ela permite a capacitação online. Porém, a gente entende que a formação online, ok, mas a formação lá no chão de fábrica, no pé da máquina, com o operador ali do lado, mostrando o que foi adequado, nós entendemos que é muito importante. Até para saber que foi investido na segurança do operador. Por quê? Quando você investe em segurança do trabalho, a pessoa que está lá no chão de fábrica é quem mais vai ser beneficiada. A questão do novo requisito, a questão de ferramentas, tem que ser ferramentas adequadas, não pode ser ferramentas, né, tradicional gambiarra, a gente fala muito na indústria, não. As ferramentas de trabalho também têm que ser adequadas. As disposições finais, né, antigamente falava sobre o inventário, né, hoje fala sobre a lista de máquinas e equipamentos.
Então, para essa NR12, para esses capítulos todos, né, conversarem, nós entendemos que existe a pirâmide aqui das responsabilidades. A pessoa mais importante é o diretor da empresa, né? Aquela que a tomada de decisão vai repercutir em toda essa cadeia. Então, a responsabilidade ela vai subindo até o operador, né? Que também tem responsabilidade, né? No ANR12, ela fala que o colaborador também tem que promover a segurança, desde que, claro, né, ele tenha uma máquina adequada. Nós entendemos, nós da cabine de engenharia, entendemos que a NR12 ela não é de um setor, não é de uma pessoa. E nós criamos esse símbolo aqui para mostrar que todos os setores têm que estar envolvidos de alguma forma. Por quê? Se o financeiro não tiver o dinheiro, ou se o diretor não fornecer dinheiro, ou não conseguir recursos, não vai acontecer. Da mesma forma que o RH não promover as capacitações, os treinamentos, também não tem como um setor só puxar. Tem que ter uma comissão, um membro de cada um desses setores, ou pelo menos a maioria deles, que assumam esse projeto NR12 para que ela funcione efetivamente. Nós sabemos que as empresas recebem fiscalizações periódicas. A fiscalização pode ser da Secretaria Especial do Trabalho, né? Antigo Ministério do Trabalho, hoje está vinculado ao Ministério da Economia, mas também da Vigilância Sanitária, como do Ministério Público do Trabalho. Esses três setores, algumas cidades do interior, a própria prefeitura fiscaliza. Os sindicatos também às vezes fiscalizam, né? Para ver se está acontecendo a implementação das normas regulamentadoras. Então, os impactos da NR12 estão aonde? Né? Os impactos da NR12 estão nas notificações. Mas, pô, eu recebi uma notificação, eu vou ser multado? Sim, provavelmente sim. Por quê? Lá, no início, nós falamos do artigo 132, por exemplo, lá. Não precisa ter um acidente. O fato de não estar com as máquinas adequadas, já é alvo de multa. Fazendo uma analogia com o carro. Você não pagou IPVA, o extintor está vencido, e a pessoa que está dirigindo não tem carteira de habilitação, não adianta o discurso, né? Ah, mas a pessoa nunca bateu o carro. Pois é, eu nunca tive um acidente na minha empresa, mas você está fora da lei. Existe uma legislação de trânsito que obriga, né, a pagar o IPVA, a ter a carteira de habilitação, ao extintor, ao triângulo, enfim. Existe uma legislação de trânsito. A NR12 é o mesmo pressuposto. Existe uma legislação. Então, os impactos, a notificação é a primeira coisa que acontece, você é notificado, né, pelo agente de fiscalização, o auto de infração, multas, as interdições, pode ser de uma máquina, pode ser de um conjunto de máquinas, né? Nós tivemos uma empresa em 2017 que 50% da fábrica foi interditada. Seguindo o fluxo lá, o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, você tem que assinar com o Ministério Público do Trabalho, né? Ele vai dar um prazo para você fazer a adequação lá, 1 ano, 2, não sei, dependendo da empresa, mas você vai ter que assinar e se comprometer, vai ter um cronograma e vai ter que honrar esse cronograma, porque você pode ter processo sobre isso. E a ação regressiva do INSS, que nada mais é que se teve um acidente em 2018 e chegar uma fiscalização, aquela máquina ainda estiver insegura, todo o tempo que o colaborador ficou afastado, o governo federal pode cobrar da empresa que ela ressarça os cofres públicos por não ter cumprido a legislação, não ter feito nada para eliminar aquele risco. Então, no início, lá, nós falamos sobre o valor da vida, né, que é a nossa família. Aqui eu trago 2 casos para vocês. O primeiro, mais à minha direita, um dia antes de nascer o filho do operador da máquina lá, um dia antes de nascer, ele perdeu os braços numa máquina. O maior sonho dele, ele fala hoje, que é abraçar o Guilherme, que é o nome do filho dele, de 1 ano e 3 meses. Ou seja, ele não consegue abraçar o filho, porque uma máquina não tinha uma cortina de luz, não tinha uma proteção móvel intertravada,
Aí que eu falo, questão de valor e preço. Preço é adequação. Preço é o que ele está pagando hoje. Preço é o nome da empresa ser divulgado no Brasil inteiro. Agora, o valor de dar um abraço no filho, quem tem filho sabe que não nada nesse mundo paga. Um outro caso aconteceu agora, recentemente, o Ed Valastro, confeiteiro famoso aí, nos programas, várias televisões de confeitaria, concursos, né? Masterchef de confeiteiro, vamos dizer assim, acabou de sofrer um acidente aí, há 2 semanas atrás, se descuidou numa máquina, se debruçou lá, levou metade da mão dele no acidente. Então, ou seja, esse é o preço que está sendo pago agora. Por quê? Porque não teve a preocupação, a responsabilidade de máquinas adequadas. Existe uma legislação, existe as NBR, existe as ISO, existem vários artigos, palestras, existem várias fontes de informações para que se trabalhe com segurança quando tange máquinas e equipamentos. Então, como eu falei para vocês, né, existe a NR28, que é multas e penalidades, né? Que desde uma infração grau 1 vai de 630 a 1.646 por infração, não é por máquina. Pode ser uma máquina ter várias infrações. O grau 2, de 1.100 a 1.200, de 1.129 a 3.234. O grau 3, que pode chegar a 4.929 reais. Eu arredondei esse valor, porque esse valor ele é fixado em BTN, que é em bônus do Tesouro Nacional, que hoje está em 1,73, mais ou menos. Então, essas multas podem subir bastante. Então, só para deixar fins mais didáticos, eu arredondei esses valores para reais. E o grau 4, né? Então, ou seja, no grau 3 ali, a falta do relé de segurança, a multa pode chegar em R$ 4.929 reais. Um relé de segurança, eu sei que não custa isso. E o grau 4 ali, né, que pode chegar a R$ 6.204 reais, por exemplo, uma botoeira de emergência. E aí as interdições, né? Quando chega as interdições, aí imagina uma fábrica ficar 1 mês, 2, 3 interditada. Então, o fluxo da NR2 que nós entendemos, né, que acontece, é esse aqui. Então, o item 12.5 lá, que sistema de segurança, que só pegou para exemplificar. A NR28, a questão das multas lá, a interdição pela fiscalização. Aí você vai contratar uma consultoria para fazer a apreciação de risco, fazer uma plano de ação, executar o projeto, né? A gente vai falar sobre o fluxo todo mais detalhado na sequência. Um tempo médio aí de 3 meses. Imagine a sua máquina, né, ou da sua empresa ficar 3 meses interditada. 1 mês, 2 meses. Então, volto a refrisar. A NR12 é um investimento. Então, aqui, mais detalhadamente, né, primeiro passo, então, a visita técnica. Não existe visita técnica online. Tem que ser lá no chão de fábrica mesmo. Né? Abrir o painel, né? Conversar com as pessoas. Tem que ter quase uma entrevista. Né? Sentir a cultura da empresa. Depois, vai fazer a apreciação, vai gerar um plano de ação, vai elaborar um projeto para adequar essas máquinas. Depois, vai ter uma validação dessa adequação, né? Vai emitir o laudo e, por último, faz o treinamento. Eduardo, eu posso fazer o treinamento no início? Se você fizer o treinamento com uma máquina não adequada, você está expondo a pessoa a risco. De 3 meses a 1 ano de detenção para fazer isso. Código Penal brasileiro. Então, o treinamento é a última coisa que a gente faz. Então, aqui, colocando nossos parceiros, né? A gente sempre coloca o símbolo do 5W2H, né? Onde fazer, o que fazer, como fazer, o custo. Então, ou seja, se usar o símbolo W2H, dá para ter uma noção, focar dentro da empresa, aonde que a gente vai trabalhar, aonde nós vamos investir, né? Para poder adequar. Então, tem que ter empresas idôneas, como essa aqui, que a gente já trabalha há muito tempo. Por quê? Como falei anteriormente, aventureiros tem em todas as profissões, infelizmente.
Esse é um problema crítico no Brasil. Mas se você fizer com empresas idôneas, empresas que têm capacidade técnica, principalmente, você vai ter o resultado e até no seguro da sua empresa, quando você atende a legislação, você tem empresas que conseguem reduzir o investimento em seguro porque está com as máquinas mais seguras. Atende a legislação, isso já tem casos práticos aqui na cidade industrial, inclusive, de Curitiba. Então, valorize a saúde e a segurança, prevenção é importante, a saúde e a segurança é o nosso bem maior, né? Não está aqui para multar, não está para interditar, né? Está para preservar as pessoas. Então, a NR12 ela é um investimento, sim. Aqui eu agradeço, vou abrir o espaço para as perguntas e deixo a mensagem aí, que quem puder, doe sangue. Eduardo, boa tarde, boa noite. Boa noite. Bem, Marcos Monteiro que está falando. Eu vou estar te fazendo as perguntas que surgiram para nós aqui e também para os clientes. Caso tenha alguma outra dúvida, por favor, pode ir perguntando para a gente também. Eduardo, o Alexandre perguntou para a gente: a empresa que eu trabalho vai fazer uma movimentação de uma unidade para outra de uma extrusora de alumínio. Essa máquina já precisa vir adequada, sendo que é a mesma empresa? Na verdade, todas as máquinas, fora eletrodomésticos, todas as máquinas têm que estar adequadas. Isso porque, independente em qual planta da mesma organização ela esteja, se ela não estiver adequada, vai cair lá no que nós falamos, as multas, interdição, notificação. Máquina sem estar adequada está infringindo a legislação brasileira. Então, ela pode ser deslocada por outra empresa. O bom fosse que ela fosse já adequada. Se não for possível, lá no início a gente falou, inclusive no transporte da máquina, se chegar a fiscalização lá e parar o caminhão lá com a máquina, pode acontecer. Não é comum, mas é um risco que se corre. Então, o que eu aconselharia, se tiver tempo hábil para isso, faça a adequação onde ela está, já leva ela adequada, com RT, com laudo, com tudo certo. A única coisa que vai ter que ser feita na autoridade é o treinamento com as pessoas que vão operar, conforme o anexo 2. Ok. A Thaís Silva perguntou a seguinte pergunta aqui para nós. Trabalho com máquinas que fabricam pão de forma. Essa máquina precisa de equação de segurança? Sim. A NR12 tem um anexo 6 que é só sobre panificação. Eu tenho um cliente que é desse mesmo segmento aí, né? Que as máquinas elas têm que ter proteção. Como eu falei, né? Máquinas de pão de forma, tem que ver o tamanho da máquina, como que é a operação, como é que é o abastecimento, o desabastecimento dela. Então, a máquina ela tem várias facas, né? Essa máquina. Então, ou seja, se eu consigo chegar nessas facas, eu consigo me expor ao risco, ela tem que ser adequada. O anexo 6 fala sobre vários equipamentos da área de panificação, por exemplo. O Nathaniel Sandi, ele gostaria de saber a respeito da classificação de risco. Ele perguntou aqui, o método utilizado é o HRN? Perfeito, exatamente. O HRN é o método que nós da Caminho utilizamos, né? A gente vê quantidade de pessoas envolvidas no risco, quantos turnos tem aquela empresa. Então, tem toda uma metodologia por trás e perfeito, que foi comentado aí. É o HRN que nós utilizamos. O Joel está questionando se a adequação de segurança pode ser feita em etapas ou ela tem que ser feita apenas de uma única vez. Desculpa, pode repetir? O Joel perguntou se a adequação de segurança pode ser feita em etapas ou tem que ser realizada apenas de uma única parada, única vez. Então, existem dois tipos de risco, vamos dizer assim. Existe o risco grave iminente.
né? Que aí esses riscos grave e eminente têm que ser feito imediatamente. Uma sinalização, né? Alguma coisa nesse sentido de menor risco, com esse potencial de risco, pode ser feito na sequência. Mas o gravemente risco, esse a gente entende, né, e pratica que tem que ser feito imediatamente. Não pode ser deixado para amanhã. O Carlos quer saber quando é que foi feita a última revisão da NR12. E ele fez uma adequação de segurança das máquinas dele em 2014. Ele precisa readequar as máquinas? A última, respondendo ao Carlos, né, a última atualização foi feita agora em julho de 2019. Não necessariamente ele precisa adequar novamente as máquinas. O que eu recomendo é uma visita técnica para conhecer as instalações, né? Para olhar como que estão as máquinas dele lá de 2014. Porque a NR12 em 2014, ela não tinha tanto, ela era muito menos técnica como que é hoje. Então, talvez hoje precise fazer alguma atualização, mas não é obrigatoriedade. Eu falo uma questão ética, vamos dizer assim, né? Uma consultoria que, pelo menos, que vá lá, uma visita técnica, olha as instalações e valide ou não, realmente está ok, ou se ver alguma coisa que seja pontual, que possa orientar ele, né? Okay. O Pedro Flores. Como funciona a categorização de segurança? Se é por máquina ou por função de segurança? Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila, da Siemens. Vou dar um auxílio aí para responder essa pergunta. Bom, cada função de segurança, ela deve ser tratada de maneira individual, né? A categoria, ela é por função de segurança. Vamos supor que a gente tenha uma máquina com duas portas, uma frontal e uma lateral, por exemplo. A porta da frente, ela pode ter um tipo de categoria, enquanto que uma porta lateral, ela pode ter outro tipo de risco, então ela vai receber uma outra forma de categorização de segurança. E aí, eu gostaria de lembrar a todos vocês que os produtos da Siemens de segurança, todos eles, né, todos os nossos produtos atendem a categoria máxima de segurança. Obrigado, Camila. O Antônio Milano. Gostaria de pontuar até a questão, porque, às vezes, uma mesma máquina, existe várias fontes de energia. Então, ela pode ter elétrica, mecânica, a máquina de papel, por exemplo, né? A máquina que faz o papel. Ela tem todas as fontes de energia, inclusive radioativa. Então, ou seja, são energias diferentes. Né? Mesmo. O Antônio Milano está perguntando: é obrigatório o laudo de conformidade de NR12 emitido por terceira parte? Não, a NR12 ela não exige o laudo final. Na verdade, o laudo final é aplicado por quê? Por exemplo, você faz a apreciação de risco, faz o plano de ação com uma empresa. Depois você faz a adequação com a segunda empresa. Como que você garante que foi escrito lá na apreciação de risco, no plano de ação, foi executado? Outra questão, o componente que foi utilizado. A Camila bem frisou aí. A Siemens tem os componentes que atendem a categoria máxima. Nós sabemos que muitas empresas que vendem, né, componentes que no manual atende categoria, mas na prática não possuem documentação certificada por nenhum instituto. Então esse risco é muito grande. Então o laudo se aplica nessa questão, né? Recentemente nós estamos fazendo uma adequação que o laudo do controle remoto do fabricante valia, o certificado no caso, valia até março de 2020. Ou seja, a empresa não recertificou. Então, no laudo, você consegue agregar informações muito mais assertivas. Não é uma obrigatoriedade, mas nós recomendamos porque a pessoa que fez a apreciação, ela vai validar. Somente a RT era o suficiente.
o problema que acontece, a LT hoje, ela não tem campos suficiente para você colocar informações respaldando a adequação executada. Então, nós entendemos que, apesar de não ser obrigatório, o laudo ele se torna importante para atestar que realmente aquilo que foi verificado na apreciação, no HRN e tudo mais, na categoria, está implementado na máquina, no equipamento. Obrigado, Eduardo. É só pegando um gancho agora, a última pergunta, que já chegou nas 8 horas. Existe contador de segurança? O que são essas características de contador de segurança? Acho que a Camila pode falar um pouquinho com propriedade do produto, né, Camila? Claro, com certeza. Bom, não existe contador de segurança. O que existe, na verdade, é uma aplicação de segurança em que os contadores eles são fabricados conforme a norma IEC 60947. Então, essa norma ela vai determinar que a fabricação dos contatos deva ser espelho ou contatos mecanicamente guiados, né? E aí, lembrando da nossa linha de contadores, né? O padrão da Siemens é que todos os nossos contadores eles são fabricados com essas características construtivas. Então, desde a linha Smart, quando a gente fala da linha do 3TS, quanto da linha do Sirius Innovation, que muitos de vocês devem conhecer, que seriam os contadores 3RT, eles já são fabricados conforme esses requisitos de norma. E para não extrapolar muito mais o tempo aí, falando aí sobre produtos, o Eduardo também ressaltou, né, sobre os produtos da Siemens que atingem os requisitos máximos de segurança. Eu gostaria de convidar vocês para o final do mês para participar de um webinar que nós vamos fazer, focado nos produtos e soluções que a Siemens apresenta voltado aí para segurança de máquinas. Isso mesmo. Eduardo, muito boa apresentação, muito obrigado aí pela parceria com a Remaster, a todas as empresas envolvidas, a Manuserve, a BCA, enfim, todos citados. Se você quiser voltar até, Eduardo, no slide que aparece todas as empresas do grupo ali, por favor, acho que é bem legal a gente frisar, que é um grupo de empresas aí que estão realizando parcerias em R12, né? Deixo para você encerrar agora, Eduardo. Muito obrigado. A gente se coloca à disposição, né? Eu acho que essa webinar, parabenizo a Siemens por essa iniciativa, a Manuserve, todas as empresas que se organizaram para fazer esse evento aí, porque a gente fala, né? O Brasil é o quinto país no mundo com maior número de acidentes no trânsito e é o quarto com acidentes no trabalho. Ou seja, tem mais acidentes no trabalho que no trânsito. Nós vemos várias campanhas de acidente sobre o trânsito e quase nenhuma para de trabalho. Então, eventos como esse se tornam importantes para que a gente conscientize as pessoas da importância dessa prevenção da saúde e da segurança de todos. Eu vou deixar aqui, só passar aqui, deixar os meus contatos aqui, né? A gente se coloca à disposição, né? Através da Remaster, através dos nossos parceiros, para estar dando suporte para as empresas. Porque, como eu falei, nós somos médicos de máquina, né? A gente faz o diagnóstico da máquina para ver aonde ela está doente, aonde ela precisa ser tratada, para garantir a saúde e segurança das pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram assistindo esse webinar e nos colocamos à disposição para que a gente continue esse bate-papo aí na sequência.